Olá, pessoal, bem-vindos de volta, bem-vindos à 15ª aula aqui dessa playlist de integrais indefinidas, né, e técnicas de integração. E, finalmente, chegamos na quinta e última parte desta técnica de integração de funções racionais via decomposição por frações parciais, que é o quarto e último caso. Então, relembrando toda a trajetória de forma bem breve, a gente viu que para integrar funções racionais, nós temos que certificar que a função integrante, que é P sobre Q, ok? O grau do P tem que ser menor do que o grau de Q, caso o grau de P seja maior do que o grau de Q, ou igual, né? Nós temos que fazer a divisão de P sobre P por Q, ok? Fazer P dividido por Q. Caso seja menor, ok? A gente tem 4 casos a pensar e a gente já viu esses 3 casos, já vimos 3 casos nas aulas anteriores, hoje nós vamos ver o quarto. Qual que é o primeiro caso? É quando o Q de x, que é o que aparece no denominador sempre, né? De toda a minha teoria, o Q de x é o que está no denominador do integrando. Ele é decomposto como produto de fatores lineares, todos distintos. Depois, o Q de x é produto de fatores lineares, com alguns deles repetidos, podendo ser todos repetidos. O terceiro caso, aí a gente já entrou nas parcelas quadráticas irredutíveis, distintas. Consequentemente, eu acho que por si só se explica. A quarta e última situação é quando o meu Q de x contém fatores quadráticos irredutíveis e que se repete, podendo ser todos repetidos, ok? Então, eu já vou apresentar aqui o teorema para vocês. Já falei, né, quem é o quarto e último caso desta técnica de integração. Só vou esperar aparecer aí para vocês, acho que a bancada já deve estar aparecendo já. Então vamos lá, ó. O quarto caso, que é o caso 4 aqui. Pessoal, esse quarto caso, eu estou preocupado com a questão do Q de x ele conter fatores quadráticos irredutíveis repetidos, ok? Então, o que é um fator quadrático irredutível repetido? Então, o Q de x, ele tem um fator, ó, ele tem um fator. Pode ser vários, mas eu estou focando em apenas um, e se tiver vários, eu aplico a mesma coisa em cada um individualmente. Perfeito? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer? Imagina que eu tenho a parcela x² mais 1 e a parcela x² mais 4. Essas parcelas são quadráticas e ambas são irredutíveis. Os deltas dela dão negativo, ok? X² mais 1, imagina que está elevado tudo isso, x² mais 1, abre um parênteses, elevado a 3. Quer dizer que a parcela quadrática x² mais 1 está elevada ao cubo. E a parcela, imagina agora, x² mais 4 elevado a 7. Então, x² mais 4 está elevado tudo isso a 7. Ou seja, eu tenho duas parcelas distintas, a primeira se repete 3 vezes e a segunda se repete 7 vezes. Tá certo? Então, essa é a ideia. Aí eu aplico a técnica para o x² mais 1 ao cubo, depois que eu apliquei para o x² mais 1 ao cubo, eu vou lá para o x² mais 4 à sétima e aplico a técnica também, perfeito? Então, ó, como a gente já viu lá na aula passada, quando eu tenho um polinômio de grau 2 irredutível, se ele não se repetisse, ele tem um fator nessa forma. Tá vendo? Ao invés de ter uma única fração nesta forma, isso aqui era da aula passada, né? Se o x² mais 1, ele era ax mais b sobre x² mais 1. Tá certo? Então, esta aqui é a forma quando eu tenho, lá do caso da aula 3, quando eu tenho parcela quadrática irredutível, necessariamente é um ax mais b dividido pelo cara de grau 2 irredutível, e no caso de potência 1. Caso tenha uma potência R, a decomposição, no caso, para esse termo, que se repete R vezes, tá certo? É essa daqui, ó. A1x mais B1 sobre o cara, mais A2x mais B2, A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4, AR, BR são constantes, tá? A gente às vezes chama de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, enfim, ao invés de chamar de A1, B1, mas pode chamar de A1, B1 também. Eu tenho um cara de grau 1 sobre o cara de grau 1, mais um cara de grau 1 sobre o polinômio irredutível de grau 2, que é o que se repete aqui. Pode perceber que é muito parecido com o caso 2, quando tem fator linear repetido. Ele vai se repetindo, ó, uma única vez, vou até colocar aqui, depois repete ao quadrado, aqui apareceria ao cubo, a quarta, a quinta, tem a potência R, tá certo? Nesse caso aqui,
eu sempre vou ter um polinômio de grau 1 sobre, no caso, o polinômio irredutível elevado a 1. Outro cara de grau 1, aqui é um A2x mais B2. Um cara de grau 2 ao quadrado. A3x mais B3, o cara de grau 2 ao cubo, até chegar na última potência. Então, ó, lembrando que a gente está com esse tipo de integral, já escrevi aqui. Para ganhar um pouco de tempo, eu já coloquei um q de x aqui, agora a gente vai escrever algumas coisas sobre ele. Por exemplo, imagina que o teu q de x na tua integral fosse esse daí, ele já está na sua forma fatorada, né? Já como produto de fatores. Esse fator aqui, ó, x² mais 4, ele é irredutível do segundo grau, então ele é um quadrático irredutível. Ó, ele é quadrático, irredutível, repetido, R igual a 3 vezes. Ok? Esse daqui, ó, é um quadrático irredutível distinto. E esse aqui é um linear distinto. Ok? Isso é um linear distinto, esse último aqui. Moral da história, se esse fosse o meu q de x, eu teria que aplicar o caso 1 lá da aula, se eu não me engano é 15, 14, 13, 12. Né? Da parte 1, vamos pensar assim. O caso 1 eu teria que aplicar nessa parcela x menos 1. Nesta parcela aqui, x² mais 1, eu tenho que aplicar, olhando só para ela, o caso 3 da aula passada, ok? E esse daqui é o assunto da aula de hoje, ok? Que é parcela quadrática irredutível, repetida 3 vezes. Então, ó, eu já vou pegar aqui, então, o primeiro exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, que envolve todos os casos que a gente viu, incluindo da aula de hoje. Decompõe em frações parciais essa expressão racional aí, ok? Não é preciso calcular os coeficientes, o A, B, C, D, E, F, enfim, por aí por diante. Só para vocês montarem a decomposição em frações parciais, caso isso aqui tivesse dentro de uma integral, seria o pontapé inicial, ok? Porque você tem que descobrir os A, B, Cs e Ds para resolver a integral. Fechou? Lembrando que x ao quadrado, nunca se esqueçam, tá? Que esse x ao quadrado, vou até colocar aqui, ó, x ao quadrado, eu escrevo como 1 vezes x menos 0. Então, ele é tudo isso ao quadrado, tá? Então, isso daqui é uma parcela do primeiro grau que se repete 2 vezes. Então, vamos lá. Vamos por parcela por parcela. Já vou colocar aqui, tá, pessoal? Igual, igual. Vamos colocar aqui. O P aqui no pouco importa, né? Esse cara aqui, ó, é um termo linear repetido 2 vezes. Como ele é linear, fica um número sobre x mais um número sobre x ao quadrado. Caso 2, esse aqui, tá? Caso 2. Passa x e x ao quadrado. Não é só o x ao quadrado, tá? Toda vez que tem termo repetido, a gente coloca as potências até chegar grau 1, grau 2. Se aqui fosse grau 7, teria grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 6, grau 7. Ok? Mas esse x menos 1 é caso 1, só tem ele é distinto de todos os outros, então fica constante sobre x menos 1. Por que aqui é c e não cx mais d? Porque isso aqui é uma parcela linear, não é quadrática. Então fica constante dividido por x menos 1. Esse termo aqui, esse termo, já estou afirmando para vocês, ele é quadrático e irredutível. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes está apresentado na forma quadrática, redutível. Lembram da aula anterior, de umas aulas anteriores aí, que eu fiz o x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4, na verdade, é o produto de x menos 2 vezes x mais 2. Então, x ao quadrado menos 4 não é ax mais b sobre x² menos 4. Já que x² menos 4 é x menos 2 vezes x mais 2, ficaria um a sobre x menos 2 mais um b sobre x mais 2. Tá? Sempre cuidado com isso. Mas essa daqui, se você calcular o delta, vai dar negativo. Esta parcela, ela é quadrática irredutível, portanto, esta parcela ficaria um dx mais e sobre x² mais x mais 1. Ok? Mas, agora vamos lá. Esta parcela também é quadrática irredutível, o delta dela dá negativo. E se repete 3 vezes. Então, ó, aqui x menos 1 foi o caso da aula, o caso 1, ok? X ao quadrado é o caso 2.
lineares que se repetem. X ao quadrado mais x mais 1 é o caso 3. É o caso onde eu tenho um quadrático irredutível que não se repete. E agora o caso 4 da aula de hoje, x quadrado mais 1 é um quadrático irredutível que se repete 3 vezes. Como que vai ficar? A, B, C, D, E, fx mais g sobre x quadrado mais 1. Acabou? Não. hx mais i sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Porque, ó, eu coloco potência 1, potência 2 e acabou? Não, porque tem que ir até a terceira potência, passando por todos os graus menores igual a 3. Então, 1, 2, ok? A partir de 1, né? No caso, 3 até chegar a 1. Então, 1, 2, mais, vou ter que colocar aqui na linha de baixo, jx mais k sobre x quadrado mais 1 ao cubo. Aqui presta bastante atenção. Acabou o problema, tá? Porque era só para decompor em frações parciais essa expressão aqui. Que fique claro o seguinte, se aqui tivesse uma integral, no caso dx, a gente teria que juntar todas essas parcelas no único denominador comum, ok? Todas as parcelas no denominador comum. Aí é aquele processo que a gente já fez nas 4 aulas anteriores aí. Junta todo mundo, depois corta o denominador da primeira parcela com a última que você chegou, abre todas as contas para achar os valores de A, aí vai cair num sistema linear de A, B, C, D, F, G, H, I, J e K. Então dá um sistema linear enorme. Problemas desse tipo, geralmente a gente recorre a computadores, porque aqui a mão daria muito tempo para fazer as contas. Dá para fazer à mão? Dá. Mas eu acho que é um problema que vai absurdamente extenso. Isso aqui daria horas e horas para resolver, mediante a quantidade de variáveis que a gente teria que descobrir e, mais do que isso, de integrais que teria que resolver. Depois que passar a integral aqui, teria que ser a integral de tudo isso daqui. Tá certo? Então, ó, só para dar um pouquinho de destaque, esse pedaço que tá aqui, ó, nuvenzinha continua aqui do lado. É o da aula de hoje, tá? Ok? Não que no exemplo que a gente vai resolver agora não vai ter parcela, ó, tem uma parcela linear aqui, ok? Então, vamos lá, pessoal. Como que vai ficar isso aqui? Esse é meu P, né? P é de X, e esse aqui é meu Q de X. O grau do P é 3, o grau do Q é 2 ao quadrado quarta vezes 1 quinta. Então é menor, o grau do P já é menor, não precisa dividir. Aqui cuidado, tá? Professor, o grau aqui é 2, aqui é 3, o grau é 2, aqui é 3, o grau aqui é 1, aqui é 3. Aqui todo mundo é menor do que esse. Não. Pessoal, se eu for pensar no grau do Q de X, agora eu tô indo lá na aula de polinômio, isso aqui é um bônus só. Tecnicamente eu tenho que pensar na maior potência quando esse polinômio estiver aberto, tá? Então, ó, é uma conta simples que se você pegar e começar a desenvolver, esquece o x, desenvolver esse quadrado aqui, vai dar quadrado primeiro, deu x à quarta. É o maior grau que vai aparecer aqui. Vezes x, então dá x à quinta. Voltei o x agora. Então, esse polinômio aqui, que é de x, quando ele estiver expandido, quando ele estiver aberto, ele é x à quinta. Então, aqui em cima é x ao cubo, e aqui embaixo é x à quinta, então já é menor. Fechou? Então, partiu já para decomposição em frações parciais. P de x igual a Q de x, só vou copiar ali agora, é 1 menos x mais 2x quadrado menos x ao cubo, tudo isso sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Ok? Percebam, ó, que aqui eu tenho uma parcela linear, né, que é o tal do 1x menos 0, não se repete. E aqui eu tenho uma parcela quadrática irredutível, que é o x quadrado mais 1, e que se repete 2 vezes. De acordo com o que a gente aprendeu nas aulas anteriores e na aula de hoje, isso vai ficar, então, ax mais bx mais c sobre x quadrado mais 1, mais dx mais e sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Lembrando que essa equação a gente sempre está chamando ela de estrela, ok? A gente sempre está chamando essa equação de estrela, e agora a gente tem que colocar todo mundo, e não coloca, né? Para poder depois voltar nela. Então, necessariamente, eu agora vou colocar todo mundo no mesmo denominador comum, né? Fazendo os MMCs devidos aqui, e aí a gente faz aquela comparação do primeiro com o último coordenador. O processo é o mesmo. Então, bora continuar a conta. Ó,
Eu vou copiar essa primeira parcela A sobre x, por quê? Porque primeiro eu quero resolver, sempre quando tem repetidos, eu gosto de mexer com os repetidos. Ok? Eu sempre gosto de mexer com os repetidos. Então, ó, qual que é o MMC? Vamos pegar um rascunho aqui. De x quadrado mais 1 e x quadrado mais 1 ao quadrado. O MMC disso, acho que todo mundo já enxergou, que quando eu divido por x quadrado mais 1 aqui dá 1, aqui sobra 1 dos x quadrado mais 1. Ok? Quando eu divido por x quadrado mais 1, dá 1 e sobra 1. Quando eu divido por x quadrado mais 1, dá 1 e dá 1. Quem que é o MMC? É o próprio x quadrado mais 1 ao quadrado. Fechou? Então, isso tudo aqui, o MMC, vai ficar x quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, e agora a gente faz aquele esqueminha de colocar no mesmo denominador comum, né? Esse dividido por esse, vai sobrar um x quadrado mais 1, porque aqui está o quadrado e aqui é x quadrado mais 1, certo? O resultado que deu, vezes o de cima. Então, isso aqui vai dar bx mais c vezes x quadrado mais 1. Mais, daqui, da própria expressão. Isso tudo dividido por esse, vai dar 1, né? Porque vai dar isso dividido por esse, dá 1. Vezes o de cima, então, dá dx mais e. Agora, vamos lá. Como são duas parcelas distintas, o MMC entre x e x ao quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, é o produto deles. Sempre quando for parcelas distintas, podem fazer isso sem medo de ser feliz. Então, ó, vou colocar um traço bem grande aqui, e vou colocar aqui, ó, x quadrado mais 1 ao quadrado, ok? Tudo isso dividido por esse, vai sumir o x. Sobra x quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado, vezes a, então vai dar a, que multiplica x quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Ok? Mais, aqui, ó, cuidado agora, tudo isso, x quadrado mais 1 ao quadrado, dividido por esse daqui, vai sumir o x quadrado mais 1 ao quadrado e vai sobrar o x. Então, fica x vezes todo mundo que está aqui em cima. O x vezes todo mundo que está aqui em cima, então ele tem que fazer a distributiva em todas as parcelas. Então, isso aqui ficaria bx mais c vezes x quadrado mais 1 vezes x, mais o dx quadrado mais o ex, já saíram prontos, certo? Ou seja, ó, aqui é o famoso parte onde a gente vai começar a cortar, ó. Esse cara, do começo do problema, é igual a esse decomposto, pela decomposição em frações parciais, que aí a gente junta no mesmo denominador. Ou seja, a primeira parcela é igual à última para a gente poder cancelar os denominadores. Então, 1 menos x mais 2x quadrado menos x ao cubo sobre x quadrado menos 1 ao quadrado, isso tudo vai ser, vamos lá, vai ser a, daqui a pouco a gente abre essas contas, tá? É melhor copiar do que querer sair fazendo conta já e depois acabar se perdendo. X quadrado mais 1 vezes x, mais dx quadrado, mais ex, tudo isso sobre x quadrado menos, mais 1 aqui, gente, desculpa, não é menos 1 não, mais 1 ao quadrado, ok? Corta, né? C e somente C, a gente chegar aqui 1 menos x quadrado mais 2x quadrado menos x ao cubo é igual a que multiplica x quadrado. Só estou copiando de novo, tá? Eu prefiro fazer assim, com mais calma, para a gente não se preocupar já fazendo conta. Quer fazer, se tiver segurança, faça, mas o cérebro, ele acaba confundindo, porque tem muita operação envolvida, né? Então, eu particularmente prefiro fazer assim. Então, agora sim, a gente vai começar a fazer as devidas contas aqui, ó. Eu já vou fazer aqui, ó, igual. Primeiro eu vou abrir esse quadrado aqui e vou fazer essa distributiva aqui já. Então, vai ficar, ó, a que multiplica quadrado do primeiro mais... Não vai fazer quadrado desse mais quadrado desse. Sempre faço isso. Não, sempre fazem isso. Eu não. Deus que me livre. Aliás, às vezes eu faço também, né? Mas depois eu percebo. Então, x à quarta mais 2 vezes x ao quadrado mais 1. Certo? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais, agora vamos lá, ó, bx à quarta, mais bx, bx
mais cx quadrado. Aqui, deixa eu ver. Não, gente, aqui é bx. Ah, tá. Eu fiz o seguinte, ó. Tô fazendo 3 aqui ao mesmo tempo, tá? Bx vezes x dá x ao quadrado. Vezes x dá bx à quarta. Ok? Aqui, ó, eu peguei e fiz bx. Eu tô pegando dx ao quadrado. Aqui não é d, não. Deixa eu corrigir aqui. Dá tempo de corrigir ainda, ó. Bx à quarta mais bx vezes 1 dá bx vezes x, bx ao quadrado. Eu poderia ter feito primeiro só esse x aqui para não se confundir tanto. Mais cx ao cubo mais c vezes x. Mais dx quadrado mais ex. Tá vendo, ó? Foi até bom eu ter errado para dar esse comentário aqui, que isso aqui é bom para caráter de ensino também. Se eu tivesse pegado esse x e multiplicado aqui dentro por x ao cubo e ficado por x ao quadrado mais 1, ficado x ao cubo mais x, a chance de eu errar a distributiva aqui já era menor. Porque eu tenho que pensar nessa distributiva com esse, entendeu? Então já é muita coisa para a gente pensar. Mas eu consegui consertar, tá? Então essa parcela aqui, eu estou conferindo aqui no meu rascunho, tá certinha, beleza? Agora eu só vou fazer a distributiva desse a aqui. Então isso aqui vai ficar x à quarta mais 2ax quadrado mais a, mais bx à quarta, mais bx quadrado, mais cx ao cubo, mais cx, mais dx quadrado, mais ex. Agora a gente vai colocar os famosos termos x quadrado, x à quarta, enfim, tudo em evidência, ok? Tem x à quarta aqui, então, ó, é o maior. X à quarta é o maior, né? É 4, 2, 3, é o maior. Então, x à quarta é o maior grau, a gente começa por ele. Então, ó, A tá aqui, mais B, A mais B. Só tem ele. Ok? Mais x ao cubo. Tem alguém x ao cubo? Tem. Só o C, né? Então, vezes C. Coloca o x ao quadrado em evidência. Tem quanto? Só 2A mais B. 2A mais B mais D. Tá aqui no x ao quadrado. Termo x, quarta, quadrado, independente, quarta, quadrado, cubo. Aqui, ó, C mais E. Tá aqui, ok? E só sobrou o termo independente A, ok? Aqui é quarta, segunda, terceira, primeiro grau, segundo grau, primeiro grau, só sobrou o A mesmo. Fechou? Moral da história. Ou seja, assim, pessoal, eu vou ter que virar a folha aqui e vou escrever o sistema linear direto. Dá uma olhada, ó. Aqui, ó, tem x à quarta. Como não tem x à quarta aqui, a gente pode acrescentar mais 0x à quarta, ok? A gente já conversou isso em alguma aula anterior aí também, dessa mesma técnica. Então, A mais B vai ser 0. Certo? O C, ele vai ser menos 1. Porque eu comparo, ó, e tudo isso eu tenho que comparar o final agora com o problema aqui no começo, certo? C é menos 1. O 2A mais B mais D, que acompanha x ao quadrado, vai ser 2. C mais E vai ser menos 1. E o A já saiu de graça, que é 1. Então, ó, vou montar o sistema aqui no verso. Já pronto, beleza? Então, ele vai ficar assim, ó, A mais B. Vou colocar aqui já direto. C, 2A mais B mais D. Estou copiando aqui também. C mais E e A. Esse cara é igual a 0, menos 1, 2, menos 1 e 1. Eu deixo esses espaços assim, às vezes, pessoal, justamente para tentar fazer o A, o B, o C, o D e o E ficarem alinhados, tá? Porque na hora de resolver um sistema linear, por exemplo, você vai fazer... Bom, se bem que o A é 1, você já substitui aqui, você já chega que o B é menos 1, né? O C também já é menos 1. Se você tem o A e o B, você já tem o D fácil, então esse sistema aqui está bem fácil de resolver. A gente vai chegar que o A é 1, o B é menos 1, o C é menos 1, o D é 1 e o E dá 0. Esses são os valores que a gente obtém para esses valores de A, B, C, D e E. Então, portanto, voltando lá na estrela, voltando em estrela,
ok? A gente viu, então, que o P de x sobre o Q de x, lembrando, ó, tô voltando aqui, P de x sobre o Q de x, primeiro eu preciso copiar ele, né? Isso é igual a isso. Fechou? Então, ó, 1 menos x mais 2x quadrado menos x ao cubo sobre x quadrado mais 1, tudo isso elevado ao quadrado, é igual a sobre x, então 1 sobre x. Pessoal, presta atenção numa coisa aqui agora. Se for necessário, eu faço isso num rascunho. Tá vendo que o b e o c são iguais a menos 1, ok? Se eu vou voltar aqui na estrela, ó, aqui tá mais, beleza? Só que aqui vai ficar, ó, menos 1x menos 1. B e C são menos 1, ok? Menos 1x. Então, menos x menos c, coloca o menos 1 em evidência. Vai ficar menos 1 vezes x mais 1. E esse menos aqui com esse mais fica menos essa expressão, só que aí fica 1x mais 1. Tá claro? Vou repetir, ó. Aqui ficaria mais menos x menos 1. Então, é menos 1x menos 1. Coloca o menos 1 em evidência. Fica menos 1 que multiplica x mais 1. E esse menos 1 eu multiplico por esse mais, então fica menos essa expressão. Já vou colocar direto assim, então, ó. Menos x mais 1 sobre x quadrado mais 1, mais 1x vezes, aqui é 1, tá? 1x mais 0 sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Ok? C e somente C, agora a gente vai passar a integral em tudo isso. Fechou? A começar daqui. Que é justamente o meu problema original, né? Passar a integral aqui é o meu problema original, é isso aqui. C e somente C, a integral de 1 menos x mais 2x quadrado menos x ao cubo. Tudo isso sobre x quadrado mais 1 ao quadrado dx. Isso daqui vai ficar a integral. Pessoal, já vou separar as três integrais, tá? Porque eu passaria a integral aqui em tudo isso. Ok? Então, vou passar a integral nesse, menos a integral desse, mais a integral desse. Então, menos a integral de x mais 1 sobre x quadrado mais 1 dx, mais a integral de x sobre x quadrado mais 1 ao quadrado dx. Da aula anterior, a gente viu que isso daqui, quando eu tenho o fator linear, aqui está repetido, tá? Aqui funciona diferente. Mas o que não está repetido, né, o que aparece elevado a 1, a gente quebra essa integral em duas. Então, isso vai ficar integral de 1 sobre x dx menos a integral de x sobre x quadrado mais 1 dx menos a integral de 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Né? Essas daqui, ó, são essas duas. Essa daqui simboliza essas duas aqui. É menos, menos, porque essa aqui vai ficar menos x sobre x quadrado mais 1 sobre x quadrado mais 1. Aí eu quebro em duas integral e o menos faz a distributiva aqui. Fechou? E copio essa, mais a integral de x sobre x quadrado mais 1 ao quadrado dx. Pessoal, não vou resolver essas integrais, vou deixar para vocês resolverem, mas, ó, essa daqui é imediata, é a integral do ln. Essa daqui é por substituição, certo? Essa aqui é por substituição. Essa aqui também é imediata. Não sei se vocês se lembram qual que é. E essa daqui também é por substituição. Essa é simples, tá? É só você chamar o u de x quadrado mais 1, porque o du vai dar 2x dx. Ok? E, portanto, o resultado final desse meu problema é ln do módulo de x menos, deixa eu ver quanto que dá essa daqui, ln ao quadrado de x ao quadrado mais 1 sobre 2. Ó, eu tirei o módulo porque aqui dentro todo mundo é positivo, tá? Menos essa daqui vai dar arco tangente de x. E essa última aqui vai dar menos 1 sobre 2 x ao quadrado mais 1 mais a constante. E aqui temos o nosso veredicto final. Ok? Bom, pessoal, com isso nós encerramos esse ciclo
de aulas, não dessa playlist, ainda tem mais aulas nessa playlist, tem mais uma técnica que eu quero falar com vocês. Na verdade, não é bem uma técnica, é um caso particular, mas vamos enxergar como uma técnica, mas encerramos essa parte de funções racionais, ok? Acho que ficou claro, juntando essas 5 partes, desde a primeira questão de dividir qual é o caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, mas como eu sempre falo para vocês, deu dúvida, escreve nos comentários dos vídeos, se inscrevam no meu canal, passem aos seus amigos e nos vemos na próxima aula para falar de substituição racionalizante. Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!